Olá, tudo bem com vocês? Eu quero fazer aqui alguns comentários a respeito da multa por recusa ao teste do bafômetro e esclarecer aqui quais são os procedimentos administrativos que decorrem da lavratura do auto de infração. Eu quero falar dessa infração em específico, tem até outros vídeos no canal falando a respeito dela, mas muitas pessoas até me questionam, sempre me perguntam, porque ficam apavoradas, né? Porque quando é parado numa blitz, quando há uma fiscalização de trânsito e é ofertado ali para o motorista fazer o teste do etilômetro ou do bafômetro e ele se recusa, então automaticamente, não raro, eu recebo mensagens, ligações, que os motoristas ficam preocupados, né? Qual que é o procedimento, tá? Numa fiscalização, numa blitz da lei seca, o cidadão, né, o motorista, ele tem a opção de recusar fazer o teste, tá? E automaticamente, quando há essa recusa, o agente de trânsito, ele imprime, né? Ele registra o auto de infração, ou ele imprime o talão, né, no equipamento, ou ele anota de caneta mesmo. Enfim, ele faz ali a lavratura do auto de infração com base no artigo 165A do Código de Trânsito, tá? E o que diz o artigo 165A? Basta simples recusa, independentemente do contexto, tá, da situação, basta simples recusa e já está caracterizada essa multa, tá, essa infração. Então, muitos motoristas entram em contato comigo e, claro, não retirando aqui a gravidade dessa infração, até porque ela prevê 12 meses de suspensão da CNH e uma multa de quase R$3.000, tá? Então, de certa forma, sim, ela é grave. Mas qual que é a preocupação, né? Muitos motoristas, eles acham que ali foi registrado o auto de infração, que a partir daquele momento a CNH dele já estará bloqueada automaticamente. E não é esse o caso, tá? Então é isso que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo. O que acontece? Na hipótese, tá bom? Condutor, motorista foi flagrado numa blitz, recusou fazer o teste. Se na CNH dele não tinha nenhum tipo de bloqueio, seja de suspensão ou qualquer outro tipo de bloqueio, o agente de trânsito ele vai registrar ali o auto de infração, mas se não havia nenhum bloqueio anterior a essa autuação, a CNH dele não vai acontecer nada naquele momento, tá? É claro que há um procedimento de recolhimento da CNH, isso está previsto em lei, de remoção do veículo. Havendo alguém habilitado para conduzir o veículo, retira ali na hora. Os agentes deixam ali, né, na pista e dá oportunidade para a pessoa ligar para alguém, vir retirar o veículo. Quando há o recolhimento da CNH, ele vai para o órgão de trânsito, onde está registrada a CNH. Aí o motorista ele pode ir lá no outro dia retirar o documento de habilitação, tá? Então é isso. Se não havia nenhum bloqueio, se o agente recolher a habilitação, outro dia você vai lá e retira o documento no Detran, no órgão na Ciretran, no órgão de trânsito, onde está registrada a sua habilitação, tá? Ou o órgão de trânsito que lavrou o auto de infração. Agora, o que acontece? Não é porque foi registrado ali o auto de infração que a sua CNH vai ser bloqueada. Então, o que vai acontecer? No caso do condutor ele assinar o auto de infração, a partir daquele momento, tá? Daquela data que ele assinou o auto de infração, ele vai ter 30 dias para apresentar defesa prévia junto ao órgão de trânsito, tá? Então ele tem 30 dias para apresentar defesa prévia. O que isso quer dizer? Que não necessariamente porque ele foi registrada ali a multa, que já vai cair o bloqueio. Por quê? Porque há prazo de defesa. A partir desse momento do registro do auto de infração, se o condutor assinou o auto de infração, ele vai ter a possibilidade de se defender, tá? E aqui eu já adianto para todo mundo que o bloqueio só cai no prontuário de habilitação a partir do trânsito em julgado administrativo. Só a partir do momento
em que não couber mais defesa ou recurso dessa infração na via administrativa, aí sim cai o bloqueio, tá? Então aqui você já percebe que não é o simples ato de lavratura do auto de infração que já enseja ali o bloqueio da CNH do cidadão. Então ele vai ter um tempo para se defender. O primeiro prazo de defesa é exatamente esse. Se assinou o auto de infração, 30 dias para se defender. Aí vai ser julgado pela autoridade de trânsito. Veio indeferido, vai abrir prazo na primeira instância recursal, que é na JARE. Então ali o cidadão, mais uma vez, vai ter oportunidade de apresentar o recurso na JARE. Veio indeferido, aí o último prazo de defesa e recurso dessa infração é no CETRAN. Então ele apresenta o recurso no CETRAN. Havendo o indeferimento no CETRAN, aí sim decorre o bloqueio em relação a essa infração. Só que tem um detalhe aqui também, tá? A multa, essa infração pelo artigo 165A por recusa ao teste do bafômetro, ela é uma multa autossuspensiva. Ela prevê no próprio dispositivo de lei suspensão da habilitação por 12 meses. E o que acontece? A legislação de trânsito, na resolução 723 de 2018 do CONTRAN, ela prevê que só é possível suspender a CNH do condutor com o regular processo administrativo. Então, o órgão de trânsito hoje, porque houve uma mudança na lei, antigamente só o DETRAN que notificava de processo de suspensão, hoje não, tá? Então vamos supor que o órgão responsável que lavrou o auto de infração foi o Departamento de Estradas de Rodagem, ele também tem autorização para instaurar o processo de suspensão, tá? Isso aqui é só algumas informações técnicas. O que interessa? Interessa que o motorista ele recusou o teste, além dele ter os prazos para se defender da multa, da infração em si, ele ainda vai ser notificado para apresentar defesas e recursos no tocante ao processo de suspensão que deve ser instaurado. Então perceba, a aplicação da suspensão do direito de dirigir em definitivo, ele só pode ser aplicado quando houver o esgotamento das vias recursais do processo de suspensão. Então não é o condutor, ele recusou o teste e já vai estar com a CNH bloqueada, não. O cidadão ele vai ter o direito de se defender e questionar a validade da multa que ele está recebendo. Então ele ainda vai ter oportunidade de se defender dentro do processo de suspensão. Aí é a mesma coisa, defesa prévia junto à autoridade de trânsito, recurso na primeira instância na JARE e último prazo na segunda instância no CETRAN. Só quando houver o esgotamento das vias recursais no administrativo, que em última instância é o CETRAN, aí sim a CNH do cidadão ela vai ser bloqueada. E essa informação ela é de suma importância. Primeiro, não retirando aqui a gravidade da infração, mas deixar bem claro que não é porque o motorista recusou o teste que já vai cair bloqueio na CNH dele, que já vai ser suspensa. Não, vai ter oportunidades, através de defesas e recursos administrativos, de se questionar a validade dessa infração, tá? Muitos condutores se utilizam desse meio de defesa, né, na via administrativa, sabendo que não vai reverter, mas se utilizam desse direito, né, que é assegurado pela Constituição Federal, se utilizam desse direito para ganhar tempo, né? Porque enquanto houver protocolo de defesas e de recursos dentro do prazo, tá? Porque se colocar também, apresentar recurso fora do prazo, vai cair bloqueio, né? Aí não tem o que fazer. Mas apresentando ali, até o último dia do prazo, os seus recursos administrativos, não cai bloqueio no seu prontuário de habilitação. O bloqueio ele só vai cair na habilitação quando houver o trânsito em julgado. E quando é que isso ocorre? Quando não couber mais recursos contra a infração que foi registrada, tá bom? Então fica essa informação aí, primeiro, que não é porque o cidadão, motorista,
recusou fazer o teste, aí foi registrado ali o auto de infração, que a CNH dele já vai ser bloqueada, não. Vai haver a abertura, né, de um processo administrativo, tanto em relação à multa, quanto um processo de suspensão. Aí só quando se esgotar os prazos no processo de suspensão, aí sim cai o bloqueio na CNH. Outro detalhe, tá? A legislação de trânsito, ela prevê um prazo de 3 anos, primeiro tem um prazo de 5 anos, tá? De prescrição. Se o processo, se o Detran, ou o DR, ou o órgão que registrou a multa, demorar mais de 5 anos para instaurar o processo com relação àquela infração, está prescrito, tá? É muito raro isso acontecer, mas eu já vi, então por isso que eu estou informando. Mais fácil, né? Não que seja tão comum, mas mais fácil de acontecer é a prescrição intercorrente. Então o cidadão foi lá, protocolou a defesa e o processo ficou paralisado por mais de 3 anos. Quando o processo fica paralisado por mais de 3 anos, sem nenhum despacho ou decisão da autoridade que está analisando ali o processo administrativo, automaticamente o processo deve ser arquivado. Eu já vi algumas situações em que o cliente reverteu uma pena de suspensão porque o processo ficou paralisado por mais de 3 anos. E essa é a prescrição intercorrente, porque ele acontece no curso do processo administrativo. Então é isso, né? Primeiro, prazos para se defender, apresentar recurso, e só em última instância, havendo o esgotamento das vias recursais, é que vai cair ali o bloqueio, né, de suspensão na CNH do condutor que se recusou a fazer o teste. E, além disso, ele pode ser beneficiado, né, nessas hipóteses que eu falei, né? Imagina o processo paralisado por mais de 3 anos, ele deve automaticamente ser arquivado conforme determina a legislação de trânsito, tá? Então, são essas as informações e até uma próxima.